Podemos começar? Tudo certo? Acredito que sim. Então vou começar com esse poema de Khalil Gibran. Posso ler? Bora. O poema chama O Louco. Perguntai-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Sim, as sete máscaras que para mim tinha fabricado e utilizado nas minhas 7 vidas. Corri sem máscara pelas ruas cheias de gente gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões! Homens e mulheres riram-se de mim e alguns fecharam-se em casa, com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz que estava de pé no telhado de casa gritou, apontando-me com o dedo: é um louco! Ergui os olhos para ver. O sol banhou o meu rosto despido e a minha alma encheu-se de amor ao sol. E desde então, nunca mais quis usar máscaras. Depois gritei, como se estivesse em transe: benditos, benditos ladrões que me roubaram as máscaras. Foi assim que me tornei louco. Encontrei muita liberdade e segurança na minha loucura, a liberdade da solidão e a segurança de nunca ser compreendido, pois aquele que nos compreende fazem de nós escravos. Mas não deixe que me orgulhe demasiado da minha segurança, nem sequer o ladrão encarcerado está livre de encontrar outro ladrão. Poema de Khalil Uou! Gibran. Tudo, né? Uou! Gente, essa foi a Mari Rugney, lendo esse poema lindo pra gente. Eu sou a Mila Dalben e esse é o nosso podcast, Café Sem Açúcar. É um podcast que é difícil de gostar, até você provar. Nesse podcast a gente vai falar de maneira mais confortável sobre assuntos desconfortáveis, assuntos do nosso mundo real, de forma crítica e espiritualizada. E se você estiver se perguntando como isso é possível, nos acompanha para descobrir. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como é difícil ser eu. E é um assunto voltado sobre autenticidade. É por isso que a gente trouxe esse poema do louco. Esse poema eu ouvi a primeira vez através da professora Lucilena. Você conhece ela? Sim, conheço de tanto que vocês falaram dela para mim. Ela é tudo. E é claro que quando ela faz a análise dela, né, ela é toda, ela explode meu cérebro. Mas quando eu li esse poema, eu me identifiquei muito, porque esse poema, tipo assim, mostra essa história desse cara que nasceu nessa vila que todo mundo usa as máscaras e um dia simplesmente roubaram as máscaras do cara. Ele ficou desesperado, saiu nas ruas. Imagina se a vila, todo mundo usa máscara e um dia você sai na sua vila sem as suas máscaras. Deve ser igual andar pelado, né? Tipo assim, que absurdo. E as pessoas começaram a rir ou ter medo dele. E aí, quando o cara aponta pra ele e fala, seu louco, chama ele de louco, né? Ele fala que sente o sol batendo no rosto dele. E a professora Lucilena fala que essa coisa do sol sempre remete à luz, que é o conhecimento, né? Como se a gente deixasse o conhecimento que transcendental mesmo vir tocar a gente, né? E ele fala que ele sentiu aquele sol bater no rosto dele nu, ou seja, a primeira vez que ele não estava sem máscara. E aí ele agradeceu os ladrões, né? E nesse poema é uma coisa muito louca, porque, tipo assim, como fala, os ladrões que roubaram as máscaras simbolizam, às vezes, a vida, né? Quantas coisas nos roubam as máscaras que a gente se obriga a colocar, e aí vem uma situação que meio que tira a máscara que a gente colocou. É muito louco. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento rouba as nossas máscaras. E quem é que não foi chamado de louco depois de começar a mergulhar no autoconhecimento, a passar por um processo de expansão de consciência, né? Quem? É. Quem daí que está ouvindo do outro lado consegue ressoar com isso, né? Vocês mandam depois uma mensagem pra gente dizendo o que vocês pensam sobre isso também. Bom, só um pouquinho antes da gente de fato introduzir o nosso assunto de hoje, que é sobre autenticidade, a gente gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é o nosso podcast, porque esse provavelmente é o primeiro episódio indo para o ar.
Não é o primeiro episódio que a gente grava, então eu espero que vocês tenham paciência, que algumas coisas talvez eh, estejam de repente até melhor nesse episódio do que estiveram nos próximos, porque a gente gravou alguns episódios antes, e esse é o que nós decidimos que seria o primeiro a ir ao ar. E é por isso também que a gente está fazendo uma breve introdução para vocês sobre o que é nosso podcast. O nome, para começar, né, Café Sem Açúcar, veio porque um dia eu e a Mari, nós estávamos aqui na minha casa e fazendo outros trabalhos juntas, e do nada a gente foi fazer um café forte e sem açúcar, porque a gente queria ter ideias. E aí a ideia que veio foi a do podcast. E eu entendo que, assim, eu e a Mari, a gente tem muita liberdade de conversar uma com a outra. E às vezes a gente consegue aprofundar, em alguns assuntos que a gente não conseguiria conversar com qualquer um. E ao mesmo tempo, são tão ricos que a gente achou que fazia sentido compartilhar esses assuntos de uma forma mais abrangente, como é o podcast, né, Mari? Apesar de que toda vez que grava, eu já tenho a consciência que tá gravando e eu me dou uma podadinha. Não sei se você faz isso, tipo assim, eu me dou uma mascaradazada, né, uma mascarazinha. É, Ah, que a gente põe. Mas eu tô vamos quebrar, vamos tirando as máscaras. Mas, assim, quem vê o nosso rosto nu, eu entendo, não é qualquer um que aguenta também, né. Não é pra qualquer um que às vezes a gente sente essa tô aqui estralando os confortável. dedos. Eu ouvi, eu falei: "Que é isso?" Ah, o dedo. Porque às vezes eu não sei, às vezes eu ponho máscara, assim, eu não vou negar não. Eh, Pra me autopreservar, às vezes, porque não é todas as pessoas que estão preparadas para ver todos os nossos lados também, né, ou tudo que a gente é. Eu não sei, mas enfim, é isso. Estamos Não, aqui. estamos aqui, e a Bota a gente cara no sol, que bicha bonita não se esconde. a gente está fazendo o nosso melhor para pôr a nossa cara no sol. Inclusive, é engraçado que o primeiro episódio que a gente escolheu para ir ao ar, a gente está falando sobre autenticidade, e uma coisa que foi muito desafiador para a gente engatar nas gravações desse podcast foi, eu acredito que isso aconteceu para mim e para a Mari, mas do meu lado, assim, existe muito um medo, uma pressão em relação ao que vocês aí do outro lado estão ouvindo, porque, assim, a gente aqui, a gente quer falar de assuntos, digamos, que são tabus para algumas pessoas e que são assuntos que não são fáceis de ser conversados, são assuntos que não são fáceis, às vezes, nem pra gente, que requer da gente um certo quantidade de terapia. Hum. E aí quando vocês estão ouvindo aí desse outro lado, vocês têm que entender que vocês estão ouvindo a nossa perspectiva desses assuntos que estão sendo tragos para cá. Não são verdades absolutas. É a visão da Camila e da Mila e da Mari, das histórias que a gente está trazendo com os nossos filtros, com as nossas lentes, né. Sim, super, até porque eu quero deixar claro aqui nesse primeiro podcast, Mariano Guiney não sabe porra nenhuma, ela é tão ser humano aqui aprendendo, só sei que nada sei. Não quero vir, colocar porque eu não gosto de consumir conteúdos onde as pessoas estão: é isso", tipo assim, eu me sinto como se alguém tá sabendo a verdade, eu vou seguir aquela pessoa sabe e ela vai me traz não. Eu também não quero me pôr nesse lugar de que sei alguma coisa, eu não sei nada, eu só filosofo e abro o coração para falar o que tá no coração, mas não é verdade, não ensino ninguém, não sou mestre, não sou nada. Não Já somos, quero me tirar essa responsabilidade, assim, ó. não somos. Aqui nós estamos só, devaneando, nem sei se essa palavra existe, Senhor Deus amado, socorro. É, mas enfim, né, eu e a Mari conversando e fazendo companhia para vocês e trazendo novas ideias e pontos de vistas, e é isso. Eu espero só que vocês gostem, se vocês não gostarem também tá tudo certo, tem muitos podcasts por aí, as pessoas Mas que achar. pensam de forma positiva com a gente, positiva não, de pessoas que pensam de forma parecida vão nos acompanhar
E também tá tudo bem se não fizer nenhum sentido para vocês. Eu, Camila, pelo menos, já me libertei dessa necessidade de que faça sentido para todo mundo, né. Eh, E vou te até uma mar parte do poema, né? Ah, pode falar. Você ia falar alguma não, coisa. fala que acho que vai fazer mais sentido o que você tem para falar agora. A liberdade da solidão e a segurança de nunca ser compreendido, pois aquele que nos compreende faz de nós escravos. Eu achei isso muito legal, essa parte do poema. Eu sempre lembro de um amigo que eu tinha muito próximo e que fazia anos que eu não via ele. Quando ele veio aqui para Boston, que a gente mora aqui nos Estados Unidos, ele ficou: "Mas você é isso?" Mas, tipo assim, eu me senti escrava da percepção que ele tinha de me conhecer. Tipo assim, às vezes as pessoas acham que te entende. E aí você se Uau. torna escravo do que ela entende de você. E eu já me coloquei na posição de, por exemplo, vou dar o meu exemplo, vou rasgar o verbo aqui: "Ah, eu sou uma espiritualista", aí eu falo um palavrão, a pessoa: "Mas você é espiritualista?". Então ela me vê como espiritualista, e no entender daquela pessoa, o espiritualista não devia xingar, então eu sou escrava da expectativa dela de não xingar. E talvez xingar seja errado ou seja certo, mas naquele momento eu xinguei e fez sentido pra mim. Mas às vezes a gente fica, sabe, as pessoas nos rotulam, não sei, "Ah, a Mariana é espiritualista", ou "A Mariana é isso, a Mariana é aquilo". E aí sempre rola você meio que corresponder o que aquilo que é, né. Uhum. It makes sense, é que às vezes Ô dou uma Mari viajada. Ô Mari, você sabe que, assim, eu não tinha programado de dizer isto, mas me lembrou de uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há 5 anos atrás, a Camila que entrou naquele avião, a Camila que morava lá em São Paulo, ela é uma Camila, assim, absurdamente diferente da Camila que eu sou hoje. Mas o fato é que eu lembro que logo que eu cheguei aqui, nos primeiros meses que eu estava morando aqui, então eu lembro que eu tinha 2 empregos naquela época, eu trabalhava muitas horas, e no Brasil eu tinha uma cultura na qual eu consumia muito álcool, e eu trouxe, né, isso na bagagem comigo. Então eu lembro que eu trabalhava lá nos meus 2 empregos, eu tinha um colega que saía depois do trabalho, do meu último trabalho do dia, a gente ia para um bar ali em Cambridge. E aí eu lembro que a gente sentava nesse bar. Eu na época ainda bebia, hoje eu não bebo mais, já fazem quase 4 anos que eu não bebo nada de álcool, mas naquela época eu ainda bebia muito e eu lembro que eu sentei ali no bar com ele em Cambridge, estava bebendo um uísque inclusive, e eu lembro que eu contava pra ele muitas histórias do meu passado, Uhum. de quem eu era, de como eu era no Brasil e blá-blá-blá. Aí um dia veio uma intuição, veio um insight tão grande na minha cabeça que falou assim: "Escuta, mas por que é que você tá falando isso? Você não entendeu que você mudou e que você é um livro, que ninguém leu até agora? Você não precisa ficar reafirmando essa pessoa que você já foi. Tá aqui na sua frente um livro totalmente em branco, com a possibilidade de você escrever uma história completamente nova, de você se reidentificar como você quer. Não tem ninguém que leu o seu livro antigo até agora, ninguém leu o volume 1 e 2 ou sei lá, 26, né, que eu mudei pra cá eu tinha 26 anos, ninguém leu esses outros capítulos, né, por que que você vai ficar falando? Mana, daquele dia em diante, eu quase não falei mais sobre o meu passado, se não fosse uma história ressignificada sobre ele. Que E interessante. eu lembro isso, assim, de me sentir, assim: "Mas eu sou escrava de quem eu já fui? Não, espera lá, licença". Licença. Isso é muito louco pensar que de certa forma, às vezes as pessoas que a gente é, por exemplo, eu não sei explicar isso, é que minha cabeça tá borbulhando, assim, mas deixa eu colocar numa frase. Às vezes a gente é uma pessoa e age de segundo o que a gente acredita, blá blá blá, mas as pessoas elas veem algo que tá dentro da cabeça delas. Tipo assim, quem eu sou para tal pessoa é uma, entendeu? É uma É uma perspectiva versão, pequena, é uma versão. É. E é apenas muito. uma versão. É, exato. E às vezes é uma versão, né? Por exemplo, no trabalho, igual eu já
eu não sei, eu mostrei um lado mais profissional, mais certinho. Por exemplo, eu vou no Vale do Amanhecer, que é uma casa espiritual. Muita gente não sabe isso, porque eu trabalhava com um brasileiro que falava que sei lá, preto velho, caboclo, é coisa do diabo. Eu escondia isso, então a gente também vai um pouco do jeito que a sociedade nos vê, a gente põe a máscara para ficar certinho, né? É muita coisa. Mas eu acho que a gente está fazendo um bom movimento, né, de enxergar as máscaras que a gente veste e de aceitar que elas se vão, né. Eu, pelo menos, tenho trabalhado muito nisso nesses últimos 5 anos. Que legal, mano. Gente, só uma última coisa que faltou a gente falar da introdução, apesar de que a gente já introduziu bem o nosso assunto, a gente pensa em ter um podcast que vai ter uma média de 30 minutos, tá. Esse podcast de hoje ele vai ser um pouco mais longo. Que a gente queria explicar um pouco para vocês o que é o podcast. 2, que acabou que esse assunto tá surreal. Quando eu comecei a escrever aqui os tópicos de todas as coisas que eu queria falar, eu vi que daria, assim, um podcast de umas 5 horas. Não se assustem, nós não somos loucas, nós não vamos gravar por 5 horas, mas que daria assunto? Daria, tá? Daria. Não, Daria. é isso e Taylor Swift. Se um dia a gente fizer um podcast sobre ela. Aí, minha filha, aí vai ter assunto. Eu já vou Senhor deixar Deus. logo de cara que eu sou uma Swift, tá? Então, se você entrou aqui, se prepara que vai rolar assuntos da Taylor Swift aleatoriamente. E inclusive já vou deixar bem claro que a Mariana tem o poder de como que é? De Converter. converter todas as pessoas, tá. Até eu já ouvi Taylor Swift, porque conheço Mariana. E Não, gostei. de nada. Eu gosto de evangelizar. Ô Mari, já que a gente tá falando sobre autenticidade, Sim. e um dos motivos, assim, que eu achei que valia muito a pena fazer um podcast com você, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que, assim, a minha vida ela é baseada na espiritualidade. Isso é, assim, é como eu tento viver a minha vida, é como eu tento levar a minha vida, é basicamente o meu trabalho, é quem eu sou. E acaba que às vezes eu sou um pouco séria demais. Agora a Mari, gente, para quem não conhece a Mari tem um jeito muito único de ser. A Mari tem muita sagacidade, às vezes. Eu sei lá, eu simplesmente sou apaixonada pela forma como a Mari consegue ser, Louca. espontânea, espontânea, espontânea. E Oh, uma das coisas que faz com que a Mari seja assim, é porque a Mari ela é uma pessoa considerada neurodivergente, é assim que fala, né, mana? sim. E eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho disso, que aconteceu com você. O que aconteceu não, né, Jesus, não é que uma coisa que aconteceu, né, Então, mas em como você se deu conta. 1995, eu nasci, isso aconteceu. Então, mano, você quer que eu fale? Quero que você conte também como é que você se reconheceu, quais foram os Sim. sinais, sabe? Então, Conta aí. eu fui uma criança muito esquisita, que era assim que me chamaram. Eu tinha uma dificuldade de socializar, de olhar nos olhos, de compreender a coisa do ser humano. As brincadeiras, internalizava tudo, eu vivia dentro da minha cabeça. Se tinha uma brincadeira, todo mundo brincando, eu sozinha criando a brincadeira de outro jeito, muito imaginativa, muito isso aquilo lá. Muito sensível também. Até hoje eu sou uma hipersensibilidade sonora, auditiva, né? Que fala sonora, auditiva, sei lá, auditiva. A Mila sabe, né? Que toda cerimônia de ayahuasca eu faço pra baixar som. Não, dá pra desligar o som? Não, dá pra baixar? Tá. Eu levei earplugs e fiquei dando para as americanas no último retiro, porque eu fico imaginando, será que as americanas vão ser igual eu, chato, e todo mundo é de boa, né? Mas, enfim, é... Mas hipersensibilidade com o mundo mesmo, tudo era muito para mim, eu tinha que viver meio que dentro da minha cabecinha, né? Mas aí eu fui, aí acho que aos 13 anos de idade eu mudei muito, eu fiz um esforço mental mesmo para me mudar. Você já passou por um momento da sua vida que você fala, não, eu vou ser diferente ano que vem?
Foi meio que Uhum. assim, sabe? Eu vou entrar pra escola, agora eu vou ser diferente. Aí eu fui no 8 a 80, virei a popular, engraçada. Hoje eu acho que até o humor é meio que uma ferramenta pra mim, eu percebo. Porque quando você é engraçado, você interage bem, é a maneira de quebrar, sabe? Aquela coisa social, assim, de deixar as pessoas mais Uhum. confortáveis. E eu fui, de tanto analisar, porque a Mila sabe, eu analiso bem, né? Sou aquelas que ficam observando. Eu percebi que o humor era uma ferramenta. Aí eu virei a engraçadinha da turma, conversava com todo mundo. Mas só foi em 2020 que eu assisti um vídeo de uma menina falando sobre autismo, síndrome de Asperger, que é o transtorno do espectro autista, né? Que existe vários níveis, e ela falou do nível 1. E como ela era assim quando criança, mas ela foi pondo máscaras e masquerade, falando intencionalmente tentando ser uma pessoa diferente. E aquilo me arrepiou. Eu falei, meu Deus, ela tá falando de mim. E Uhum. aí foi o buraco do. Como que eles falam? O buraco do coelho, assim, concentre. The Rabbit Hole, tipo assim, aí já era. Comecei a viciar em autismo, em neurodivergente, ler. Eu, eu tive um autodiagnóstico, eu tentei buscar um diagnóstico de um profissional, mas é muito trabalho, uma lista. Não estava conseguindo achar, sabe? Mas até um dos últimos retiros que eu fui, eu falo, cada retiro que eu vou, para quem não sabe, a Mila faz um retiro com as mulheres, a espiritualidade me dá de presente algo que eu peço. E nesse um dos últimos que eu fiz, eu conheci uma menina que é terapeuta lá e ela trabalha com neurodivergentes e ela falou para mim: "É aceitável o autodiagnóstico, tá tudo bem você se autodiagnosticar, porque o meu dificuldade também era pelo fato de eu ter me autodiagnosticado, entendeu? Uhum. Mas hoje eu penso, e é o que eu trago para análise, eu me autodiagnostiquei porque foi confortável para mim estar nesse lugar e entender. E todas as vezes que eu leio ou tento entender o que é o espectro neurodivergente, eu me aceito melhor. Porque, querendo ou não, antes era aquilo, mude, sabe? Saia, Uhum. é como se aquilo fosse a minha zona de conforto e eu tenho que ser uma pessoa diferente e me esforçar para ser diferente. Hoje eu já aceito mais que eu não preciso desse esforço, desse sacrifício, que eu estava sacrificando a minha identidade, né? Uhum. É, eu acho até que é uma questão de não é que fica confortável você se intitular assim, é porque é uma questão até um pouco de autoconhecimento, né. Tipo assim, é a mesma Exato. coisa quando você, sei lá, vai fazer um mapa astral, o que tá na moda agora, o Human Design, e conforme você vai lendo e estudando sobre a sua personalidade dentro dessas ferramentas, aí você fala: "Epa, isso aqui eu me identifico com isso, né". E eu acho que você ter consciência de quem você seja bom, ruim, neutro, você ter consciência, você se tornar aware, né, sobre as coisas que você é e que você vive, eu acho que isso traz muita paz, entendeu? Traz Me, muito compreensão sobre si mesmo. eu falo que para mim, eu até me emociono às vezes, porque para mim foi como se eu pudesse pedir perdão para mim mesma. Porque eu me machuquei muito, aquela menininha estranha, eu tive muita raiva dela. Porque como eu estava nesse lugar de, eu não quero brincar com as pessoas, eu não quero conversar, e é educado você ser extrovertido, é bonito você falar com todo mundo, você brincar, interagir, é bonito, né? As pessoas, pelo menos a minha família, sei lá, no meio que eu tava, sempre colocavam isso como eu tenho que me esforçar, não posso ficar sozinha, enfim. Mas é como se você ouvisse a vida inteira que você é preguiçoso, você é preguiçoso, você é preguiçoso, você não quer ser. Aí Uhum, vocês têm raiva de você, porque, meu Deus, por que eu sou preguiçosa? Aí você faz todo um esforço, mas aí lá no final você descobre que nunca foi preguiça, que você tinha alguma, seu neurodivergente. Então, pra mim, meio que foi eu me perdoar um pouco, sabe? Eu olhar pra mim e falar, eu te perdoo, você não é esquisita, você não tá fazendo nada de errado, porque a punição veio dos outros, mas veio um pouco de mim. Acho que eu me puni um pouco por ser, não tá sendo o que era pra ser, segundo o que o eles esperado esperavam. pelos outros, né. É. Nessa questão de falar um pouquinho sobre o que os outros esperam da gente, eu também tenho uma história para compartilhar.
E acaba que, assim, é difícil para mim falar falar sobre essas coisas, porque elas são muito também da minha intimidade, né. Uhum. Recentemente eu passei por umas dificuldades aí na vida que me exigiram de mim muita terapia, e eu cheguei a um ponto, eh, aonde eu me dei conta de que aquilo que eu vinha vivendo naqueles últimos anos, não só naqueles últimos anos, mas nos meus últimos relacionamentos de um modo geral, era muito uma anulação de mim mesma, por uma Hum. vontade de pertencimento. Então, a minha mãe biológica, ela faleceu, eu era muito nova, eu tinha alguns meses de idade. E assim, Deus é maravilhoso, me deu mais uma mãe, me deu mais uma outra família inteira incrível, assim, eu sou extremamente grata, eu amo eles assim, com todo o meu coração, eu não seria quem eu sou se não fosse por eles. Só que existe uma parte de mim que eu sempre me enxerguei como um ser humano diferente. E aqui Uhum. entram 2 motivos, né. Um, porque eu sempre tive visões de mundo, e talvez uma visão de espiritualidade muito, 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 muito diferente. Então eu lembro de ter altas discussões, assim, com a minha mãe, por exemplo, eu falava assim para ela: "Não, uma mentira, assim, que a igreja católica pensa mesmo que Jesus nasceu de uma virgem, né, tipo, tá me tirando?". Então, assim, eu tinha desde muito jovem, eu tinha umas brigas com a minha mãe desse tipo. Então, assim, eu sempre tive uns pensamentos que não batiam, que não batem até hoje com o que a maioria pensa aí, né, ou talvez com que as pessoas não se permitam, dizer e expressar essas outras verdades. E tinha a segunda questão, né, que eu fui descobrir apenas este ano, com muita terapia, de que o fato, né, de eu ter sido adotada pela família da minha mãe não biológica, sempre fez com que, como eles são muito, muito top, como assim, eles sempre me acolheram muito, eles sempre me fizeram, me sentir parte, eu queria merecer todo aquele amor que eles me davam. E aí, para merecer aquele amor que eles me davam, mesmo que eles nunca me pediram nada, meu subconsciente entendeu que eu precisava ser perfeita. Então eu quis ser a filha mais, perfeita que minha mãe poderia ter, eu queria ser a neta mais perfeita, a prima mais legal. Eu me esforcei demais para ser a mais adequada dentro daquele universo que era o que vivia aquela família. E eu nunca me permiti ser eu mesma. Eu raras as vezes falava a minha verdade, eu raras as vezes expus, o que eu estava sentindo ou a minha opinião sobre determinado assunto. Tanto é que o que eu mais sofri na infância foi problemas de garganta e eu ficava dias, às vezes, sem falar. Uau! Eu tive muitas dores de garganta, eu tive muitas, muitas vezes sem falar nada, assim, eu lembro de teve até um ano novo que eu passei inteiramente sem falar, porque eu não me permitia. Só que olha só, eu tenho 31 anos de idade, eu fui enxergar isso agora, este ano, na terapia, sabe. E isso me gerou, não isso fez até com que nos meus relacionamentos afetivos e dos mais diversos tipos de relacionamento, eu sempre me anulasse. Então vamos supor que eu tivesse com uma pessoa e eu gostasse muito daquela pessoa, e eu gostasse muito daquela família que vinha com aquela pessoa, e eu gostasse muito de todas as coisas que vinham com aquele relacionamento. Eu facilmente eu era aquele camaleão. Eu facilmente me adaptava ao que aquela pessoa ou aquele núcleo esperava de mim. Então, sabe bem essas coisas, assim, que nem um relacionamento que eu tive aqui nos Estados Unidos, no qual eu que sou uma pessoa extremamente sociável, amo ter gente na minha casa, amo estar o tempo inteiro fazendo tudo, assim, com todo mundo, eu sou da galera. Daqui a pouco eu me via trancafiada, com medo de ter pessoas na minha casa,
Por quê? Porque a pessoa com quem eu estava convivendo naquele momento não era assim. E eu não queria desapontar aquela pessoa. E aí, quando eu me dei conta de que aquele já não era o primeiro relacionamento que eu vivia daquela forma, eu fui fazer terapia. E aí eu cheguei, à conclusão de que veio dali, sabe, de eu sempre querer, pertencer. Então a minha necessidade de pertencer, mas mais do que pertencer, porque muitas vezes eu pertenci, eu nunca senti que eu não pertencia àquela família, eu pertenço a essa família. Eu queria merecer, e para ser merecedora, mas isso, gente, deixar muito claro, era na minha cabeça, nunca foi exigido nada de ninguém deles. Mas a minha cabeça, eu queria, como eu queria merecer aquele amor que eu recebia, eu me anulava. E aí eu Ah, te faço uma pergunta aqui, né, quantas vezes e quantas coisas a gente não se anula para agradar o outro? nossa. Uma muito. Muito, muito, muito. Muito bonita. Eu conheço a Mila, nem sei, mais de um ano e acho que essa história você não compartilhou, assim, é um lado que você É quando você difícil fala da falar sua sobre essas família é coisas. difícil, né? É É. difícil. É difícil, Mari, justamente porque inclusive eu acho também que foi um pouco dos motivos pelo qual foi tão difícil para a gente começar a gravar o podcast, porque a Uhum, gente, no final das contas, a gente fica com muito medo de expor a nossa verdade, né. uhum. Porque que vocês estão entendendo aí do outro lado, né? Qual é o que vocês estão ouvindo do que a gente está falando? Então, eh, e isso não só aqui para mim, para a Mari que está fazendo um podcast, mas às vezes quantas pessoas ao nosso redor a gente não conhece que tem dificuldade de falar, uma verdade deles, às vezes até num trabalho de impor um limite, sabe, porque a pessoa não quer perder aquele trabalho. Nossa. Quantas vezes a gente não se cala, sabe, simplesmente porque quer merecer o que tem, e aí a gente se sente o quê? Indigno, se a gente impor a nossa verdade. Em que momento impor a nossa verdade, expor a nossa verdade, falar a nossa verdade, faz com que a gente seja menos amada, né, faz com que a gente seja menos acolhida, menos necessária. É muito doido isso. E entra o poema mais uma vez, porque eu acho que quando ele fala: "Encontrei muita liberdade e segurança na minha loucura, a liberdade da solidão", porque querendo ou não, eu acho que existe um preço sim para se pagar quando se é autêntico, que algumas pessoas não vão querer. Eu não que você vai ficar sozinho, mas eu acho que em alguns momentos não é todo mundo que vai estar disposto à sua verdade, né, eu acredito. Eu, pelo menos, acho que a minha vida aqui nos Estados Unidos foi bem mais solitária, mas uma escolha minha, e houve mais liberdade. Mas quando eu falo solitária, foi porque, sei lá, eu não eu vivo a minha própria verdade, e aí não é todo mundo que aceita, e aí entendeu? It that makes sense? Eu acho que também vai existir uma solidão um pouco nisso. Não sei se você pensa sobre isso. Meu, sobre a solidão, eu acho que era o outro, podia ser até um outro capítulo de podcast, de tanto que a gente pode falar sobre. Mas uma coisa eu quero deixar, assim, quero escancarar aqui para você que está no caminho do autoconhecimento, você que acabou de começar a expandir seu conhecimento, sua consciência, não importa como, se é através de uso de plantas de poder, se é através do estudo de alguma terapia, ou se é só com alguma terapia mesmo que você está fazendo, recebendo, parece que todo mundo, de alguma forma, vai passar por uma fase de solidão. Uhum, Porque existe uma versão sua que é que existiu por sei lá quantos anos, e para uhum, você encontrar a sua verdadeira, a sua verdadeira não, talvez a sua nova, versão, requer um tempo de solidão. Eu lembro que meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos, até quase meu filho ter uns 2, 3 meses de idade, porque eu cheguei e engravidei, tá, gente? E aí eu lembro que eu tive, assim, um ano
quase que um ano inteiro de muita, mas muita solidão. Eu trabalhava e eu, assim, só tinha umas ou outras pessoas para conversar. E daí quando eu comecei mesmo ali a mergulhar no mundo das medicinas da floresta, e aí eu comecei a mudar, tipo assim, eu não bebia mais, então não faz mais sentido ir para bar, não faz mais sentido estar com aqueles amigos da farra. Sabe assim, eu comecei a mudar Uhum, e eu fiquei muito sozinha. Só que você precisa de uma fase de solidão, porque é nessa fase de solidão também que você vai ter tempo para se ouvir. Tá, se eu o que que eu gostaria de fazer? uhum, O que que eu quero fazer? Aonde eu me levaria para um date, né? uhum, Para onde eu me levaria para sair? uhum. Então, assim, aí é uma oportunidade. Então tentem ver da solidão uma oportunidade de autoconhecimento, que foi o que E eu eu, fiz, deu muito certo para mim. é, eu meio que amo a solidão. Tô brincando. Mas é que tem hora que dá vontade de falar, nossa, a época que eu era sozinha, ó que sem drama que eu tava. Tô brincando. Porque as pessoas, elas trazem os dramas delas, né, pra nossa vida. E como? E a gente traz também, claro. Eu acho que é muito bom ter amigo, compartilhar. Mas eu não sei, eu percebo, assim, que pra mim é dif eu conto, assim, na mão, assim, agora que depois que a gente criou hoje a gente meio que tem uma comunidade mesmo, de que é um suporte muito grande com a Mila, né, com o Sagrado Feminino, isso mudou, mas até então, a amizade mesmo era bem pouca na minha vida, porque depois que meio que você se assume também, tipo: "Não, eu sou isso", aí eu fiquei um pouco, talvez seja intolerante, eu não sei, mas eu não fiquei aceitando muitas coisas mais não, sabe. Antes eu aceitava, assim, ai, pra mim ter amigo, pra mim não ficar sozinha, mas depois que eu fiquei bem sozinha, falei: "Eu não preciso aceitar merda, eu tô de boa sozinha, melhor ficar sozinha". Uhum. Aí eu acho que eu tirei um pouco, assim, e nesse momento de solidão, eu não sei, eu acabei criando um apreço, assim, por estar só, eu não Eu sei. acho que a Apesar gente de que eu nunca para de fiquei temer. só, né. A gente É, né. para de temer a solidão, porque quando você se conhece e você sabe quem você é, você conhece o seu lado bom, o seu lado ruim, você faz as pazes com isso, você não tem mais medo de estar sozinho. E daí quem tá do teu lado tem que somar, entendeu? E eu acho que é por isso que É. depois veio a nossa comunidade, porque assim, tá todo mundo nesse caminho de saber quem você é de verdade. Uhum. E aí a gente trabalha na autoaceitação primeiro de tudo e depois na aceitação do outro como o outro é. E a gente Sim. passa a admirar quem o outro é, né. Uhum. Sei lá, eu sinto muito essa diferença. É, mas assim, eu pelo menos me sinto muito livre na nossa comunidade, porque eu acho que também alguns ambientes religiosos que eu já frequentei e frequento, existe também um pouco de um esperado, né. Se é espiritualista, você tem que agir assim, criar uma religião, eu vejo os movimentos espiritualistas, muitos se dizem contra, mas no final das contas, igual falam: "Ah, nós somos contra a Matrix", será que verdadeiramente nós somos mesmo? Eu acho que no final das contas a gente também tá abraçando a Matrix, que é onde a gente está nesse momento, entendeu? Então, as religiões, os ambientes religiosos que eu frequentei também foi muito difícil, foi um ambiente que foi difícil ser autêntico, porque existe muita culpa, o pecado, o padrão, isso é certo, o espiritualista faz isso, o espiritualista não faz aquilo. Que aí também houve é como se fosse um caminhozinho que eu tenho que seguir, um passo, e o caminho é de cada um, né, cada um vai fazer seu caminho, né. Não É, tem uma coisa assim: "Ai, eu I don't concordo. know, Eu tô com concordo. sono", falei nada com nada. Não, eu concordo com você, mana. Eu acho que ser espiritualista mesmo, na verdade, no final das contas, é você conhecer a si mesmo, conhecer o que é bom, o Não, que é ruim pra mana, você. não, agora você vai rir, você não vai acreditar. Meu Diz. namorado tá fazendo defumação em casa.
Apitou o alarme de tanta fumaça. Minha Nossa Senhora, eu fiz alguma coisa. Tá querendo me defumar aqui. Defuma tudo, vai, Senhor, libera. Outro Olha aí, dia, o alarme de novo. olha só como é engraçado, né? Outro dia eu estava aqui em casa e quebrei um prato. Tinha mais gente aqui na minha casa, mas eu quebrei um prato. Você acredita que o Benjamin, meu filho tem 4 anos, gente, agora na época ele tinha 3. Eu, Camila, quebrei o prato, meu filho pegou, acendeu um palo santo e ele defumou apenas a mim. Ele não defumou mais A ninguém. indireta. Mandou uma indireta, mano. Ai, gente, só rindo. Aham. Eu ouvi a voz É, do Beto, não? foi ele, ouviu ele falar dele, ele perguntou: "Eu? Só tô contando Pois uma é. história, filho. Tá tudo certo". Uma outra coisa que eu queria falar aqui a respeito sobre, autenticidade, eu queria levantar esse questionamento aqui para vocês. Se existe uma pessoa na vida de vocês que vocês verdadeiramente se importam com a opinião e que a opinião dessa pessoa faria toda a diferença na sua vida. Tô falando isso porque, assim, a minha mãe, eu sei que eu já falei, né, que minha mãe biológica faleceu, eu era pequena, mas eu tenho a minha mãe, que não é biológica, mas ela é minha mãe. Então, inclusive, todas as vezes que eu falo da minha mãe, é dela que eu estou falando, gente. A minha mãe, ela é essa pessoa para mim. E eu lembro que quando eu engravidei e eu não tinha um relacionamento, né, foi uma situação que aconteceu, e eu lembro de que eu fiquei em choque de que aquilo tinha acontecido, né. Não pelo meu filho, porque eu sempre quis mesmo ter um filho, eu sempre quis uma gestação, eu esperei muito pelo meu filho, foi muito desejado na minha vida. Mas eu lembro que eu fiquei com muito medo na época do que todas as pessoas iam falar. Eu tinha, assim, um medo: "Meu Deus, o que que a minha família vai falar? Meu Deus, o que que as pessoas na rua vão falar? Meu Deus, mãe solteira, socorro". E e eu tinha a sensação de que a primeira pessoa para quem eu precisava falar era minha mãe. E eu lembro que quando eu contei para minha mãe, a minha mãe foi extremamente acolhedora. E eu Hum, lembro que quando a minha mãe foi acolhedora com isso, me deu uma segurança, assim, eu lembro de respirar e falar assim: "Pronto, não importa mais o que ninguém vai falar, a minha mãe me acolheu". Aí eu queria trazer esse questionamento: existe uma pessoa na vida de vocês que vocês tenham esse sentimento? Tô falando isso porque talvez, às vezes, é interessante comunicar essa pessoa de que ela é essa pessoa na sua vida, porque hum. pode deixar a sua vida mais fácil, sabe? Você tem uma pessoa, Mari, assim, na sua vida, Tô que você pensando, agora que você falou, eu fiquei pensativa. que você verdadeiramente se Hum. importe com a opinião? Beyoncé. Beyoncé. Você vai Tô ligar pra brincando. Beyoncé pra perguntar que roupa vestir quando Pois você é. estiver indo pra uma festa? Aí sim, a opinião dela de ouro. Nossa, mana. Eu tinha algumas pessoas. Posso citar nomes? Aquelas. Vão ouvir. Depende depende de você citar nome ou não. Oxe, eu, hein. Mas hoje não. Hoje, não que eu não eu me importo um pouco com, com as pessoas virem encher o meu saco. Porque às vezes a gente dá um pouco de poder, né? Eu estava até comentando com a Mila antes aqui do podcast que às vezes eu me coloquei nessa posição de dar muita confiança para certas pessoas, tipo, nossa, como se aquela pessoa pudesse falar na minha vida, tipo, Uhum, porque várias vezes me trouxe análise e ensinamentos e eu coloquei a pessoa muito lá em cima, tipo, uau, você me ensina tanto. E aí aquela pessoa se colocou, não sei se ela se colocou, às vezes acho que é eu que acho, sabe? Num lugar de me ensinar, e aí eu fico com medo de
Então, existe sim algumas pessoas que ao longo da vida eu coloquei elas num lugar alto na minha vida, tipo, essa pessoa aqui tem poder para falar, porque a opinião dela é muito importante, ela tem muito conhecimento, entendeu? Uhum. E aí chega um momento, não quero ninguém falando para mim. Ninguém tem poder sobre mim, nem acho que nem ninguém, né? É, Mas eu acho que foi um pouco eu, assim, igual você falou, né? Eu coloquei algumas pessoas nessas posições. é, eu tenho a minha mãe nessa posição. Um beijo, E mãe. Já mandou um beijo, ela vai estar ouvindo, mana. um beijo, mãe. Te amo. Pois é. Ai, ai. Qual que a gente Ah, edita? Mentira, não, vamos deixar. não vai editar nada não. Oxi, tá doida? A realidade nua e crua como ela é. Se fosse pra gente fazer ensaios do assunto, a gente não gravava não. Mas É, eu tive também. Você vai falar alguma coisa? não, fala aí. Teve uma situação que foi bem interessante. Eu também não vou citar nomes, mas a gente uma vez, não era uma vez, um momento, a gente foi fazer um evento com uma pessoa que eu tinha colocado a pessoa como um grande líder espiritual. Mas chegou na hora do evento, várias situações mostraram um lado humano da pessoa. Um lado meio podre, que eu acho que todo mundo tem, né? E aí, isso me trouxe um verdadeiro insight, assim. Quando eu fiz as medicinas, sabe como que é? As medicinas abrem parte do nosso inconsciente, assim, a gente enxerga as coisas diferentes. E eu gosto muito de filme, e aí me veio a teoria do herói, né? Porque todo herói, você sabe, existe o Bruce Wayne e o Batman, né? E aí eu fiquei pensando, por isso os heróis usam máscara. Porque eles mesmos são podres. E aí tem aquela... Podre não, brincadeira. Eles mesmos são humanos, eles vão fazer merda, sabe? O Bruce Wayne é muito legal se você assistir Batman, eu sempre gostava muito. Ele é um bilionário arrogante, mesquinho, dramático, perdeu os pais, cheio de conflito interno, carente, sei lá. Foi até meio tóxico lá com a namorada dele, mas o Batman é um herói, ele salva vidas. O Bruce Wayne é o Batman, e o Batman é o Bruce Wayne, mas ele criou essa identidade, e aí às vezes eu me pergunto, às vezes, né? Existe também, por exemplo, a Mila espiritualista e a Camila. Aham, eu ia dizer isso. É, Mana, né? eu ressoo com isso, tipo, demais, cara. E é complicado porque as pessoas já me colocaram em um pedestal. Uhum. E aí, quando elas me conhecem mais a fundo, quando elas entram para minha intimidade, elas descobrem: "A Camila é um ser humano como todos os outros. Eu também sofro de inveja, eu também sofro de competição, eu também sofro name it", entendeu? Eu também sou ciumenta, eu também tenho meus dramas. Eu sou humana. Mas, mana, eu. Existe uma parte de mim que tá ali a Uhum. serviço e entendeu? Mas existe uma outra parte de mim que tá aprendendo também. Se eu não tivesse nada para aprender, se eu só tivesse coisas para ensinar, eu acho que eu não ia estar aqui não. Eu acho que eu estava lá no plano espiritual ajudando o pessoal aqui a psicografar e não recebendo mensagem psicografada. Faz sentido? É, verdade. Eu não ia ter que estar trabalhando tantas horas para espiritualidade no mês. É, Eu acho faz eu acho sentido. até que pior. Eu acho que talvez a gente tenha ainda mais karma, entendeu? Porque a gente tem que dedicar tantas horas do nosso mês, da nossa vida para o trabalho, sabe? É. Mas eu Então acho que é depois de ver, pelo menos eu, depois que eu vi uma outra Mila, que não era aquela Mila que tava lá falando, foi quando eu gostei da Mila, sabe? Não sei se faz sentido. Porque você é uma eu te, líder. eu te via naquele lugar e é um erro nosso também de, ela sabe tudo. Aí eu falei, não, a menina tá doida igual eu, olha aí. Ela tem as questões dela. Tá na merda de vez em quando, entra numas merda, numas furadas, e depois sai da furada, né? A gente E sai aí eu das acho que. furadas com mais história para contar, é por isso que eu É, entro nas então. furadas, dá É, licença. então. Mas eu acho que depois que eu te conheci na furada, que eu vi umas furadas suas e você compartilhou, e as suas críticas se mostrou o seu lado que não é tão sábio, que não é tão forte, que não é tão bonito. Eu acho que eu me admirei mais por você. Ah, mas aí é que tá também, né? Eu acho, eu não sei, é o nosso lado autêntico mesmo de
se mostrar mesmo, não é todo momento que a gente tá brilhando, apesar de sermos lindas. E eu acho que a vulnerabilidade, o ser soft, né, o se expor, assim, eu acho que ele vem de um local de muita certeza. Uhum, Eu acho que isso que é a sabedoria verdadeira, porque quando você tem uma frase para dizer que você já ouviu essa frase em algum lugar, é só mais uma frase que está sendo repetida por mais uma pessoa, mas quando uhum, você vive a situação desafiadora e você aprende, você sente de fato ali os seus erros e aí é que você uhum, aprende de fato alguma coisa, né. com Acho que certeza, faz sentido, né. sim. E é isso, eu espero a gente já vai encerrar? Eu acho que 50 minutos tá mais do que de tempo já para É. esse povo. Daqui a sei lá, se tem alguém que ouviu aqui até o final, por favor, deixa a gente saber se vocês ouviram até o final. E se É, for muito cansativo, dá o feedback para de vocês pra gente, porque assim, a gente vai fazer só alguns episódios agora nessa primeira temporada, pra gente realmente saber a opinião de vocês, se faz sentido isso aqui, se faz sentido a gente pôr a nossa energia, o nosso tempo nisso aqui, ou não. Porque se é. não fizer sentido, a gente pode gastar nosso tempo fazendo outra coisa, nem que seja assistindo This Is Us. É legal? Eu nunca assisti. Nossa, se vocês não assistiram ainda, assiste. É Mas maravilhoso. mas é isso, eu espero antes de fazer esse podcast, eu até fiz uma oração, né, que esse podcast possa servir de uma luzinha, né, aquela luzinha que possa sabe quando você consome um vídeo, algo que traz uma luzinha no seu cérebro, que traz um insight dentro da sua consciência? Quem sabe esse podcast também não possa servir para nos acender alguma coisa boa, né, iluminar algum cantinho que tá escuro ainda dentro da gente. De nós, né, Amém. porque para mim tá acendendo algumas luzinhas aqui. Arro. É o seguinte, no mínimo, a gente está crescendo pessoalmente aqui com fazer esse podcast. A gente já venceu várias barreiras para pôr ele no ar e para dar início nele. E está sendo algo que a gente está fazendo com alegria, está trazendo alegria para a gente fazer isso. Então, assim, pelo menos para a gente ele está fazendo sentido. Mas mesmo Sim, assim, nos deem os feedbacks. com certeza. E a gente vai melhorar. Outra coisa, Outra coisa, se você Hum, ouviu até o final, se fez sentido para você esse podcast, compartilha com pelo menos uma pessoa, gente. Faz esse favor. Passa para pelo menos uma pessoa, assim, ó, que não tenha nada a ver com a nossa comunidade, para espalhar a nossa mensagem. Se é cada um isso. que ouvir divulgar para uma pessoa, já é alguma coisa, gente. É isso então. Como que a É gente isso. encerra? A gente nunca sabe como encerra. Eu É, a acho gente ainda tá que descobrindo. é isso. Falou, beijo, tchau. Falou, um beijo de luz. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.